Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Igor Ventura e aqui a gente fala sobre mediunidade e autoconhecimento. Esse vídeo, ele é uma série de 5 vídeos onde nós vamos abordar a temática sobre o comportamento de um obsessor, ou seja, comportamento obsessivo. E quando a gente fala de um obsessor, primeiro a gente tem que entender que um obsessor, ele não é aquele ser trevoso, aquele ser monstruoso que vive do lado de lá e está aqui para nos fazer mal, que ele já nasceu para fazer mal para a gente. Não, muito pelo contrário. O obsessor, ele já foi uma pessoa encarnada, assim como nós estamos aqui agora, né? Então a gente pode dizer que o obsessor, ele é gente como a gente. A diferença é que agora ele já está desencarnado, ele não possui mais um corpo físico, mas eles foram pessoas, são pessoas, né? São espíritos, assim como nós também somos espíritos aqui na matéria. Quando a gente desencarnar, que a gente vai perder esse corpo físico, vamos para o plano espiritual, continuaremos sendo quem nós somos, né? E possivelmente poderemos nos tornar também um obsessor. É isso que a gente precisa entender, porque quando a gente fala de obsessor, a gente imagina logo que é um ser trevoso, diferente de nós. Não, são humanos, são pessoas, como nós somos. Só que hoje eles não possuem mais o corpo físico. E aí possui alguma dificuldade que aconteceu quando eles estavam aqui encarnados. Normalmente essas pessoas foram agredidas de alguma forma, né, seja fisicamente ou emocionalmente, que levaram eles a esse estágio de manter a sua obsessão por uma outra pessoa, de querer uma vingança, né, de querer reaver alguma coisa que aconteceu ou nessa vida ou em vidas passadas. Então, o obsessor nada mais é que uma pessoa desencarnada e que possui, pelo menos na cabeça dele, no entendimento dele, um débito ainda com a pessoa encarnada aqui. A pessoa possui um débito com ele, ou machucou, ou feriu de alguma forma, que ele quer, de alguma forma, tentar reaver isso. E normalmente eles utilizam a parte da violência, a violência não física, né? A violência emocional, a obsessão de ficar ali querendo reaver aquela coisa, aquela desavença que os dois tiveram. Então, basicamente, o obsessor, ele nasce quando está aqui na vida física. Por isso que nós vamos fazer essa série de 5 vídeos, começando por esse hoje, nós vamos falar de alguns comportamentos de obsessores, alguns comportamentos obsessivos, tá? E para começar, a gente vai falar de um hábito que ele é comum, porém não é normal. Eu não vejo isso como uma normalidade, que é a fofoca. Aquela pessoa que é fofoqueira, que gosta de ficar espalhando coisas da vida do outro por aí, que passa grande parte do seu dia preocupada com o que o outro está fazendo, com o que o vizinho está fazendo. E pessoas que, por exemplo, aposentados, né, já não tem muita coisa para fazer em casa e saem para ficar falando da vida das pessoas por aí. Quantas pessoas não existem com esse comportamento? Né? Às vezes até nós mesmos somos assim. E o problema da fofoca são alguns que eu vou tentar trazer para vocês aqui de acordo com a minha, do que eu enxergo sobre a fofoca. Porque veja bem, a fofoca, de cara, a gente já percebe o quê? Que a pessoa, ela se preocupa mais com a vida do outro do que com ela mesma. Só aí nós já temos um problema bem interessante, porque a partir do momento que você deixa a sua vida de lado para ficar falando, observando e cuidando da vida do outro, já há um padrão dentro de você que não está legal. Já há uma falta interna sua que você precisa rever e entender por que você se abandona tanto ao ponto de se preocupar com a vida do outro e não olhar para você. E o problema é que a fofoca, além de você disseminar coisas da vida do outro, as informações que a gente passa são sempre informações prejudiciais, são sempre informações negativas, coisas negativas que a outra pessoa está fazendo. A gente nunca faz uma fofoca positiva, que seria você, poxa,
compartilhar aquilo de bom que a pessoa faz. Poxa, fulano faz um trabalho tão bonito social, fulano ajuda dessa forma, ela faz isso, faz... Não, normalmente a fofoca está relacionada sempre com algo negativo. Que fulano faz, que fulano deixou, que fulano brigou, que fulano está fazendo isso. É sempre algo negativo. E a gente precisa entender, será que esse algo negativo que fulano faz não está relacionado, de repente, com uma inveja também? Porque a fofoca pode trazer também essa questão da inveja, né? Às vezes você enxerga um potencial numa pessoa que você não tem ou que você gostaria de ter e você utiliza esse potencial da pessoa para denegrir a imagem da pessoa. Porque é uma dificuldade que você tem, que você não consegue trabalhar para você conquistar e ter aquilo também, e aí você acaba querendo depreciar aquilo que a pessoa tem de positivo. E aí vem através da fofoca, viu que fulano fez aquilo, viu como é que fulano fala, viu como é que fulano... Então, a gente precisa tomar cuidado com essas questões de fofoca, parece que são uma coisa muito simples, mas não é. Você pode ter certeza que todo fofoqueiro ele tem uma grande dificuldade interna, que o leva para fora dele, que o leva a botar o foco da vida dele no outro. É mais importante o que o outro está fazendo do que ele está fazendo. Ele utiliza, muitas das vezes, o outro como uma forma de subterfúgio para aquelas questões que ele não consegue dar conta dentro dele. Então, a dificuldade que ele tem dentro, internamente, suas dificuldades emocionais, ele acaba buscando uma pessoa que tenha parecido com os mesmos sintomas e utilizando isso para tentar se negar e fugir mais ainda de você. Por exemplo, eu sou assim, mas fulano ali também é. Fulano também faz isso, fulano faz aquilo. Ou seja, ele tenta sempre justificar uma dificuldade interna porque o outro também faz. Né? Então a gente precisa olhar para essas questões, né? É lógico que não tem como a gente viver numa sociedade que a gente não vai comentar um ponto ou outro do outro, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquela pessoa que é realmente fofoqueira, de carteirinha ali, ela tem a carteirinha da fofoqueira do bairro, a fofoqueira do condomínio. Isso é muito perigoso. Isso a gente precisa atentar para isso. E outra coisa, tirando todas as questões, a questão espiritual e energética também, a gente acaba sendo contaminado com isso, porque a partir do momento que você fica preso na vida de uma pessoa, falando da vida de uma pessoa, você se conecta com aquela energia também. Você se conecta com aquele ambiente daquela pessoa. Porque a energia, ela acompanha a nossa intenção e os nossos pensamentos. E quando a gente está preso em uma fofoca, o que a gente faz? A gente gera pensamento, a gente gera intenção, que consequentemente vai gerar também a energia. Então você acaba se misturando naquele ambiente energético daquela pessoa. Quando você para ficar ouvindo ali o que está acontecendo na vida, se preocupando, você está absorvendo aquele tipo de energia para você também. Então aí você imagina, já tem uma dificuldade interna, que é o fato de você estar sempre preocupado com o outro e não consigo. E junto com isso, você ainda fica absorvendo aquela energia daquele ambiente, daquela pessoa. Olha a quantidade de tranqueira que a gente traz para as nossas vidas. E a gente acha que é normal. Não, é super normal. Não, não é normal. É comum. Existe muito, mas não é normal. Então, um comportamento obsessor, ele também vai estar vinculado com a fofoca. A fofoca é um comportamento obsessivo. Você tem aquela obsessão de estar querendo saber o tempo todo o que está acontecendo com um, com o outro, não consegue se desligar e vai para o grupo do WhatsApp, começa a compartilhar aquelas informações com todo mundo e nem checa se é verdadeiro ou não, descobriu, já vai passando de qualquer forma. Olha que coisa negativa e pesada que a gente vai trazendo para a nossa vida. E a gente não se dá conta disso. Né? Então, vamos olhar para a gente, vamos deixar o outro viver a vida do outro, sabe? A gente tem tanta coisa para poder resolver dentro da gente, a nossa vida já é uma vida tão complexa que é difícil a gente dar conta de tudo. Imagina a gente começar a querer se preocupar com a vida do outro. Não, vamos deixar o outro viver a vida dele, nós temos as nossas questões para serem resolvidas também. Então, se você tem esse hábito de ficar falando muito da vida do outro, comece a mudar isso dentro de você, comece a olhar para você, perceba o que pode estar causando esse seu interesse na vida do outro,
Sabe? Para que tanto interesse? Para que saber se fulano está assim, ou está assado? Se ele conseguiu algo bom, algo ruim? Para quê? Você quer o mesmo? Tem alguma inveja instalada aí? Cuidado, que pode ter, muitas vezes tem. A gente não se atenta para isso. Então, são esses tipos de comportamentos que nos vão nos levar a ter um comportamento obsessivo. E quando a gente desencarna, que a gente já desencarna nesse padrão de desequilíbrio baseado na fofoca, quando a gente sair do corpo, que a gente for para o plano de lá, a gente vai carregar isso tudo da mesma forma. A gente vai continuar sendo um fofoqueiro espiritual, vamos dizer dessa forma, né? Porque quando a gente morre, a gente apenas continua sendo o que nós somos aqui. A diferença é que do lado de lá, as coisas potencializam muito mais. Então, vamos olhar para a gente aqui, vamos ver se a gente não tem esse bichinho da fofoca dentro da gente. Se tiver, vamos começar a afastar ele de nós, porque a gente só está se contaminando com a vida do outro, se contaminando com os problemas do outro, se contaminando com as energias do outro. E o principal, a gente está deixando a nossa vida de lado. A gente se afasta cada vez mais para se preocupar com a vida do vizinho. E na minha visão, isso não é uma coisa bacana, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo dos comportamentos obsessivos. A gente já falou da fofoca. Fuja de fofoqueiro, não seja um fofoqueiro, porque isso não traz nada de benéfico para a gente. Às vezes a gente pensa que está falando que é engraçado, né? Ah, que é bacana, mas não. No fundo, tem uma grande dificuldade dentro da gente, a gente não consegue dar conta e utiliza a vida do outro como uma bengala e um subterfúgio para a gente fugir e esconder as nossas próprias dificuldades. Tá bom? No próximo vídeo, a gente vem com a segunda temática do comportamento obsessivo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva se você é novo aqui, dê um joinha e comenta aqui pra gente o que você achou, sugestões, tá certo? Eu te espero então no próximo vídeo. Tchau, tchau.